Boa tarde, vamos a mais uma reflexão. Hoje com o assunto razão, emoção, parcialidade. Nos últimos anos a gente viu muita gente assim, extremamente radicalizada. Onde havia muita emoção sempre em jogo na sociedade, e se misturou isso com política e com a religião. Razão, emoção, parcialidade. Eu não vou falar mal de nenhuma dessas três coisas. Muito pelo contrário, eu vou tentar encontrar o ponto positivo em que essas três podem se ajudar. Eu acho que não existe ninguém burro, todos têm uma inteligência básica e uma capacidade emocional básica, a inteligência para perceber a verdade e a emoção para fazer o contato com as outras pessoas e com a realidade percebida pela razão. E a parcialidade faz parte da vida. Eu vou fazer com vocês um teste, tá? Tem a ver com esse cachecol, desse tecido gostoso, tá cheiroso, porque estava no guarda-roupa, e que eu recebi lá por 2009, por aí, num curso, num seminário de atualização de 3 dias, que eu fiz com colegas, uns 30 colegas de trabalho de alguns lugares diferentes, às vezes pessoas que nem tinha conhecido, homens, mulheres, na cidade de Pelotas, que tem um preconceito que envolve a cidade, de que ali no século XIX, século XX, era uma cidade muito rica de fazendeiros, e as famílias ricas mandavam seus filhos para estudar na Europa, na França, em Paris. Mas eram fazendas de charque, então os rapazes do interior, os homens do interior, mesmo as mulheres, eles eram acostumados com aquela vida muito rude, né? O charque é carne a gado, tira o couro, coloca a carne para salgar, come o churrasco assim, no espeto de chão, né? Assa ali, corta com a carne e come com a mão. E aqueles meninos, aqueles rapazes iam para a França, Paris, voltavam com camisa frufru, bolinha, e usando o guardanapo no almoço, garfo e faca. E aí criou essa fama preconceituosa de que eles eram gays. Então, naquela cidade a gente se reuniu. Mas isso até introduz a história, esse teste que eu vou fazer com vocês. Então, uma professora de psicologia esteve nesse curso, conosco os 3 dias, e um dos trabalhos que ela fez conosco, um trabalho de autorreflexão e reflexão sobre a sociedade, nós faríamos um psicodrama, cada um escolheria seu lugar na sala, onde encenaria uma lagarta, que vai se transformar em borboleta. Ela nos deu os tecidos, então, para a gente fazer de conta, asas. Então a lagarta ficaria no seu lugar, como lagarta, ela se comportaria numa encenação como lagarta. Depois a lagarta isolada, no seu casulo, se transformando, e por fim a borboleta, cada um eclode como uma borboleta e sai
sai voando, pulando, dançando, fazendo o que quiser. Então deixe-me perguntar a vocês, qual é a primeira reação que vocês têm assim? Ou, quem sabe, alguém possa dizer, pela sua criação, porque alguma coisa mexeu nas suas emoções, pelo aquilo que acha que foi racionalmente ensinado antigamente, isso aí não pode fazer. Isso aí destrói a masculinidade desses homens, vai destruir a virilidade masculina deles. Isso aí é coisa demoníaca, porque homem, aí as caixinhas fechadas de gênero, homem tem que ser assim, mulher tem que ser assim, na sua caixinha. E que é isso? O homem leve, delicado, colorido, alegre. Outros vão pensar assim, mas quem disse que o homem tem que ser assim? Brutamonte, duro, inflexível, o homem não chora. Quem disse que tem que ser assim? Quem disse que o homem não pode ser delicado? Não pode querer ser delicado, querer ser mais suave, colorido, alegre, tranquilo. Por que não respeitar um homem que possa até aprender a sair de suas brutalidades e se tornar um homem mais civilizado, digamos, mais delicado no seu lidar do dia a dia com as pessoas, com a sua vida, com a realidade. Queira uma realidade mais delicada, com homens mais delicados. Qual desses dois sentimentos, dessas duas parcialidades vocês tomaram? Vocês tomaram uma, talvez não esteja bem claro. Sim, mas existem duas posições muito parciais aí. Ou até meios termos, mas já não concordo mais com aquelas caixinhas. Então, tem um caixinha, o outro mais espontâneo, mais livre, mais democrático. Na vida não dá para viver sem parcialidade. Eu acho que você tem que tomar sempre cuidado com as parcialidades, né? Existem aquelas razões que alguma autoridade, ou antiga, ou religiosa, lhe impôs. Não, mas você tem que ler outras. Você não pode usar também um tipo de razão, que eu não digo que aí seja razão. É tipo assim, um silogismo, de querer fazer um discurso para obrigar outras pessoas. Não tem que obrigar nada. Mas você tem que ser parcial. Você não... Porque algum dos dois lados vai ser. Está sendo. Então a razão não é o simples discurso da inteligência. A razão é ver a realidade e ver o que é possível. Não prender conceitos. A razão é a possibilidade de ver a realidade, reconhecer a verdade. E a emoção? A razão e a emoção têm que se conversar. Normalmente, eu vou dizer a vocês, a razão tem mais razão. Porque a razão, ela é construída, né, com a inteligência. Você ouve, lê, pensa. Então ela tem um certo equilíbrio. A emoção pode ser boa,
Eu empatizo com aquela pessoa que se sente oprimida por suas caixinhas de gênero, de política. Eu empatizo com ela, quero ajudar ela. É a emoção legal. Mas tem a emoção aquela que também ela é mais calcada nas suas razões egoístas, eu acho que não é razão, mas nos seus discursos egoístas e prontos, e quer oprimir os outros. E a emoção pode ser muitos medos internos, medos externos, os que os outros vão pensar, e aí fica com medo. Às vezes tem medo das suas inseguranças. O mundo sempre foi assim, eu não sei, eu não consigo mudar, eu não consigo ver o mundo diferente. Mas a emoção pode ser boa. Então a emoção e a razão têm que se conversarem. Porque a razão normalmente traz equilíbrio para a emoção. Não é verdade? Por que a gente diz, pensa até 10 primeiro, depois responde? Tem que dar tempo para a razão pensar o que a emoção está sentindo em impulsos que às vezes são muito grosseiros, brutos e cegos. Mas a emoção também precisa para ela criar a empatia, o sentir-se sofrendo com o que sofre. E a parcialidade vai, de vez em quando vai fazer parte da sua vida. Às vezes tem que fazer. A não ser que você seja muito egoísta. Mas quando você vê alguém sendo oprimido, apanhando de um outro que se diz mais forte, que se diz poderoso, você vai ficar do lado do poderoso ou vai se colocar ao lado do que sofre? Então, você tem que, ou você sabendo como a economia é exploratória, muitas vezes na nossa história brasileira, passada e atual, você então não vai tomar partido, você vai se deixar assim, o pobre que se rale. Então eu espero que tenha ajudado. Esse é um assunto muito interessante. Comente aí embaixo o que você acha desse equilíbrio entre razão, emoção e a parcialidade que às vezes é necessária na vida de todos e de todas. Uma boa tarde, um abraço.